Já? Tá. Agora tá gravando. Gente, boa tarde. Vamos dar início a mais uma das nossas atividades da jornada de formação da Cienarte. E essa é a atividade mais instrucional voltada para subsidiar aos trabalhos da feira. Então, nós vamos ter hoje uma parte mais tutorial, né, que fala sobre os produtos acadêmicos derivados da execução do projeto. Então, nós vamos falar sobre dois tipos de produtos acadêmicos. Um, o artigo, e o outro, diário de bordo. São modalidades, né, diferentes de registro, né? Um não exclui o outro, talvez idealmente, né, seja desejável fazer os dois. E quem vai, né, conduzir esses trabalhos, né, seremos eu, Raquel. Vocês já devem me conhecer. Eu ainda não consegui passar o bastão, estou tentando achar, né? Minha esperança é que o Lucas conduza os próximos, mas ainda sobra para mim. E as professoras Darcilaine e Lark, que têm trabalhado com o diário de bordo mais diretamente, né? E elas vão compartilhar a experiência de como fazer diário de bordo, certo? Nosso formato vai ser bastante dinâmico, né? Vamos apresentar como funciona, porque só tem um jeito de se aprender a fazer, tanto artigo quanto diário de bordo, que é fazendo, é na prática. Então, tudo que nós vamos falar aqui vai ser para auxiliar vocês a guiar o trabalho, e só tem uma maneira de aprender a fazer, que é fazendo e aprendendo sempre. E toda vez que a gente acha que já sabe, a gente vai lá e descobre que a gente tem muito ainda a aprender. Sempre a gente vai descobrir uma maneira de aprimorar nossas práticas, e esse é o legal da coisa. Então, todos muito bem-vindos aqui, né? Que seja uma tarde produtiva. A gente pode depois abrir para discussão, dúvidas, para questões mais pontuais. E eu vou começar com o artigo, depois vou passar para Darcilaine Lark, porque talvez fosse até melhor começar com... A gente não combinou isso, né? Mas talvez fosse melhor começar com diário de bordo, porque diário de bordo é um instrumento de registro de projeto. Mas vamos começar com o artigo, porque talvez seja a inquietação da maioria, porque tem prazo para entregar e é requisito da feira. Talvez nas próximas a gente possa mudar a ordem das coisas. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos falar de artigos. Bom, todos já vêm? Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre a redação de artigos e especificamente sobre a redação de artigos no formato para... Dá para todos verem já? Sim, professora. Tá bom. Então, no formato que nós pedimos para a Cienarte. Então, um dos requisitos para inscrição na feira é a submissão do artigo, né? Só que esse artigo segue uma parametrização. Eu vou explicar, né, qual é a parametrização. Vocês vão ver também os critérios pelos quais os trabalhos são avaliados depois. É importante saber, isso pode ajudar na hora de estruturar o texto, né? Não, é justo apresentar as regras do jogo. E, a partir disso, a gente vai discutindo. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir escrevendo. Lucas, anota para mim as dúvidas que as pessoas tiverem e a gente faz um bloco, vai juntando, e quando achar que é o momento, interrompe, porque senão eu vou falando direto. Perfeito. Beleza. Então, assim, bom, por que temos que publicar? Ou por quê, né? Por que organizar uma publicação? Então, nós
temos duas finalidades. Uma primeira, especialmente para quem recebe aporte de recursos direto, seja por bolsa, seja por auxílio a custeio, é uma prestação de contas à sociedade. Bem, recebemos recursos financeiros, o que fizemos com esse dinheiro? Mas também um outro motivo, né? E esse é muito mais da nossa base, do nosso trabalho de docentes, é o compartilhamento das experiências. Eu desenvolvi algo legal e eu acho interessante que outras pessoas vejam o que eu fiz, aprendam com o que eu fiz, repliquem o que eu fiz, enfim, valorizem aquilo que já foi feito. E nós fazemos muitas coisas na escola, sabe? Muitas mesmo, e nem sempre a gente dá o devido valor, né? Ela fica muito mais como uma prática nossa, essa prática não é organizada, sistematizada, e ela vai, às vezes, se perdendo, e nem mesmo nós nos damos conta de que o quanto nós fazemos. Então, incorporar a nossa prática, né, a rotina de organizar a experiência para publicação é importante até como valorização profissional, né, como satisfação profissional de mostrar, olha, é isso que eu faço. Então, nós, dentro da Cienarte, temos uma revista, a revista Feira de Ciência e Cultura. É uma revista que é registrada, ela tem um registro de publicação seriada, e o objetivo dessa revista é publicar os relatos de experiência que forem selecionados dentre os trabalhos que foram efetivamente apresentados na Feira Científica de Sergipe. Então, nem todo mundo que submeter o trabalho à revista vai ter o trabalho publicado, mas para ter o trabalho publicado, ele precisa passar pela experiência da feira, porque não dá para publicar tudo, né? Nós temos uma limitação de recursos humanos, financeira, a custos para ter uma publicação, então a gente precisa fazer alguma coisa que né, a gente precisa estabelecer critérios para selecionar o que vai ser ou não publicado. Essas são capas da nossa revista, elas podem ser encontradas lá no nosso portal da Feira Científica de Sergipe, lá da Cienarte. Está atrasada, sim, nós estamos devendo o volume de 2019 ainda, tivemos muitos percalços de recursos humanos, financeiros, troca de equipe, pandemia, sobrecarga, tudo que vocês estão vivendo, nós também vivemos aqui, isso atrapalhou um pouco a nossa rotina, mas eu estava conversando agora no começo com o Lucas, falta pouco para finalizar o volume de 2019 e compartilhar com todos. A feira de 2020, que aconteceu agora no começo de 2021, não selecionou, não exigiu a inscrição de trabalhos completos. Então, agora, quando a gente fizer a seleção dos trabalhos que forem submetidos agora, para os quais estão se preparando com esse curso, nós temos já uma rotina de organização que vai nos permitir publicar mais rapidamente. A revista, ela é diagramada para um formato mais lúdico, diferente de outras revistas acadêmicas, né? A gente espera que ela seja uma revista atrativa, que dê vontade de olhar, então não tem uma formatação como outras revistas acadêmicas, ela é formatada para que se torne interessante, agradável, tá? Aqui tem, né, um cabeçalho de uma das publicações, então essa parte toda de ilustração ela é feita no processo pós-editorial, depois que o trabalho é selecionado, né, nós contratamos um serviço de diagramação e de ilustração para que fique, né, um pouco mais
simpático, menos sisudo e que dê vontade de ler, que a gente goste, né, de ler. Eu estou passando aqui rapidamente algumas dos cabeçalhos de artigos que já foram publicados. Há outros, vocês podem conferir. Nós temos a revista disponível no site e disponível também na plataforma ISU, que é uma plataforma de compartilhamento de publicações. Sempre que tem esses cursos, a gente acata as sugestões, né? Uma das demandas foi que os trabalhos de artes também pudessem ter 4 páginas e não só 500 palavras como antes, porque quem estava organizando o trabalho de artes, né, tinha essa demanda, então nós mudamos, não existe mais a restrição. Antes, o trabalho de arte só podia 500 palavras e uma foto, agora nós deixamos dos mesmos moldes que os trabalhos completos de bancada, né? Então, acabamos com essa restrição, e isso foi em função desses cursos que a gente oferece, em função das demandas que vocês nos apresentam, né? Não tem uma regra fechada aqui, tudo é construído, então, se há alguma reivindicação, alguma sugestão, nós vamos fazer o possível para implementar, de modo que a revista reflita o que nós fazemos efetivamente. Bom, como publicar, né? Como publicar? Essa é uma das grandes dúvidas. Quero publicar artigo. Então, o primeiro passo, vamos fazer o convite de ler a revista, conhecer a revista. Por que isso é importante? Porque a gente precisa primeiro se familiarizar com o gênero relato de experiência. Ele tem uma estrutura, ele tem uma extensão, ele tem um vocabulário específico, né? As palavras que a gente usa para se referir ao trabalho, à organização da informação. Né? Por que isso é importante também? Porque isso permite que se conheça o trabalho dos outros colegas. Então, se nós temos todo esse esforço para compartilhar a nossa prática, porque a gente tem expectativa de que alguém leia, que alguém se aproveite disso, né? Que alguém consiga avaliar, apreciar, né? Então, conhecer a revista é importante. É uma maneira que a gente tem de contribuir para valorizar, difundir o conhecimento que é produzido na educação básica. Então, né, nós acreditamos que professores não são só passadores de conteúdos, a escola é um espaço de construção de saberes. Nós temos que tirar da cabeça de que quem produz ciência, quem constrói conhecimento é a universidade, é o Instituto Federal, não, somos todos nós, isso é um processo colaborativo, e ele começa numa formação para a ciência, que é um dos objetivos da Cienarte. Então, leiam a revista. Eu faço esse convite não só como editora, mas como leitora também, né? Eu acabo lendo todos os trabalhos, né? E vejam que dentro aqui que na revista, deixa eu voltar alguns aqui na revista, por exemplo, tem o e-mail do professor. Não é por acaso que o e-mail está lá, né? Às vezes é tão bom quando a gente menos espera receber um feedback. Olha, li o trabalho, né, teatralizando o cordel, eu achei tão interessante, gostei, parabéns, ou tenho dúvida, ou eu gostaria de saber como vocês fizeram para resolver alguma coisa. O contato é importante, então estreitar um pouco mais as relações, né, a se aproximar e discutir é um dos nossos objetivos também. Segundo passo, né? Nós temos um modelo. Então, é preciso ir lá no nosso site e baixar o modelo de artigo. Está lá. E por que eu tenho que baixar o modelo de artigo e
executar o modelo de e não posso mandar do jeito que eu quiser, porque nós temos padrões para avaliação. Então, o template está lá dentro do nosso site, tem lá um link chamado modelo de artigo, vocês vão baixar o modelo de artigo, e depois que vocês baixarem o modelo de artigo, sigam rigorosamente a estrutura do template. Tá? Por quê? Porque isso é o requisito para padronização e para que isso não interfira no processo de avaliação. Então, não mudem o tipo de fonte. Mas eu não gosto de Times, eu gosto de Arial. Bem, nem sempre, não dá para agradar todo mundo, nós escolhemos Times. Tem muito espaço, eu gosto de menos espaço. Tem pouco espaço, quero mais espaço. Não, não dá. Não mudem a configuração dos títulos internos, tá? Coloquem as referências, insiram a figura no corpo do texto, coloquem as legendas. Por que nós precisamos disso? Para que quando os avaliadores receberem os trabalhos que vão ser avaliados para a Cienarte, eles encontrem todos dentro desse mesmo padrão. Esse aqui é o padrão do template. Né? Vocês vão lá, substituem onde está o título, pelo título, substituem onde está o nome, coloquem o nome de vocês, onde está a introdução, coloquem o texto da introdução. É importante para quem vai avaliar que o padrão exista, para que nenhuma outra pista subjetiva interfira no julgamento. Eu não gostei, eu acho feio o template. Sinceramente, eu também acho feio. Tá? Mas não é um concurso aqui de quem gosta do quê, o que é mais bonito, ou o que não é menos bonito. Esse é um modelo para que todos fiquem padronizados e que nós consigamos nos deter no conteúdo e não diferenças formais que possam acabar tirando a atenção ou interferindo no julgamento. Né? Então, basicamente, todas as sessões estão ali. Então, deixa eu voltar aqui, a introdução, depois materiais e métodos, resultados e discussão, a conclusão, o modelo das referências. Então, está tudo ali no template. Bem, isso significa que já tenho as informações e eu vou colocando essas informações dentro do template. Eu gosto de títulos mais criativos. Pois é, mas nós seguimos uma estrutura de organização. Essa é uma estrutura de organização, uma estrutura retórica básica para a ciência: introdução, material e métodos, resultados e discussão, tá? Dado o acrônimo no inglês, certo? E por que nós seguimos essa estrutura de organização padronizada? Porque somos interdisciplinares, polidisciplinares. Cada área tem mais ou menos a sua estrutura. Tem áreas que são mais flexíveis com os títulos, tem áreas que são menos flexíveis, tem áreas que dão mais importância para material e métodos, outras dão mais importância para discussão, mas se nós não estabelecermos um padrão, nós vamos ter descompasso de áreas. E esse descompasso de áreas pode acabar interferindo na avaliação. Vejam, nossa estrutura aqui é pensada para padronizar, sabendo que há especificidades diárias, certo? Nós não estamos negando as especificidades diárias, mas como nós vamos usar um processo de avaliação que não é compartilhado, então, assim,
Um artigo pode cair na mão de alguém que é de uma área ou de outra. Nós precisamos ter padrões para que todos tenham condições de chegar aos mesmos resultados. Esse padrão de organização, ele é bastante comum na ciência, certo? Ele requer, né, um texto de introdução. Nesse texto de introdução, quem for ler o relato de experiência de vocês vai querer saber o que vocês fizeram e por quê. Então, uma contextualização do problema e por quê, né? Isso significa já dar informações sobre motivação, estado da arte, justificativa, certo? Uma sessão de materiais e métodos, e para mim essa é uma das sessões mais importantes quando se trata de pesquisa na educação básica. Essa é uma sessão onde que eu vou dizer como eu fiz a minha pesquisa, o que eu usei para fazer essa pesquisa, para mostrar, né, que isso é possível de ser feito. Os resultados, eu vou descrever o que eu encontrei depois de seguir o método que especifiquei, e uma discussão, né? Qual é o significado desses resultados para a área. Então, lá no template, temos um título, uma introdução, uma seção de material e métodos, uma seção de resultados e discussão, a conclusão e as referências, certo? Então, se familiarizar com essa estrutura básica, entender o que eu devo colocar em cada uma das partes dessa estrutura básica, é importante para a escrita do artigo. Ok. Cumpre o prazo para envio. Eu sei que cada um aqui tem um motivo para atrasar, certo? Eu também tenho meus motivos para atrasar. Mas se a gente começa a aceitar trabalhos fora de prazo, a gente vai ter atrasos em cascata, certo? Então, o prazo é importante. Nisso, nós já conseguimos, na Cienarte, disciplinar os professores para prazos, né? Porque, assim, professor cobrando aluno, né, sempre entende que os seus prazos são mais importantes, tinha mais coisa para fazer. Mas todos aqui somos professores, e o atraso de um gera um efeito em cascata, atrasa tudo, né? Então, seguir os prazos, e esses prazos são na resposta, depois, né, no processo pós-editorial, depois que recebe o artigo comentado e precisa fazer correções, tem um prazo para essas correções, né? As questões relacionadas a no futuro, a gente espera poder ampliar o corpo de avaliadores e incorporar também pessoas que já publicaram na revista para atuar como avaliadores, né? Se a pessoa recebe o pedido de colaboração para avaliação, precisa também dizer, dar o tempo, né? Quanto tempo eu vou responder. Se eu demoro um pouco mais, eu começo a atrasar um pouco mais. E isso vai gerando uma bola de neve e nada mais se cumpre. Então, é preciso se organizar para ter um tempo e cumprir os prazos de entrega. Bom, também é preciso entender, né, o que acontece com um artigo, certo? Depois que eu entreguei o meu artigo, o que vai acontecer com ele? Né? Eles não ficam lá guardados num pendrive e um belo dia eles aparecem publicados. E existe trabalho por detrás disso. Se vocês vão ter trabalhos para submeter, depois da submissão começa outra rotina de trabalho com outras pessoas. E isso é o mais bacana na pesquisa científica. Então, nunca é o resultado de uma pessoa. É um trabalho de construção coletiva que tem um momento pré-editorial e um momento
pós-editorial. Então, depois que vocês submeterem, né, o artigo, nós vamos trabalhar, né? Então, primeiro a gente precisa aqui estabelecer os papéis de cada um nessa cadeia, né? O autor ou os autores, considerando que na Cienarte nós temos escrita coletiva. Então, autor é aquele que desenvolve o projeto e escreve o artigo. Nesse processo de escrita, né, ao autor pode ser solicitado que se faça mudanças na escrita do artigo. Nada é definitivo aqui, né? Eu vou apresentar uma ideia e essa ideia vai ser modelada, né? E depois esse autor pode... eu não quero publicar na Cienarte, eu posso publicar em outra revista. Isso é uma opção que os autores têm, né? Nós, dentro da revista Feira de Ciência e Cultura, privilegiamos um tipo de escrita numa dada extensão com um dado objetivo, que é socializar entre a educação básica, né? Então, isso significa que há um formato específico a ser seguido. Bom, o que a revista, né, faz? Né? A revista se responsabiliza pelo papel de revisão do artigo. O que isso significa? Significa que a revista vai selecionar pessoas que vão ler esse texto e vão avaliar a qualidade desse texto. Esse texto está adequado? É correto? As conclusões são referendadas pelo método? Né? Não há nenhum tipo de infração ética, legal? Né? Pode ser que haja ajustes necessários a ser feito. E, aliás, sempre há ajustes. Desconfiem se não houver necessidade de ajuste. Significa que ou o texto não foi lido, ou a pessoa que leu o texto ela não sentiu, ou não é especialista o suficiente, achou que o texto está ótimo, né? Ou ela não deu atenção suficiente. Então, sempre vai haver alguma necessidade de mudança, de revisão. E depois que, nesse processo editorial, o texto tiver considerado, né, for considerado adequado, aí sim ele é publicado. Esse processo de quem vai dizer se o meu texto está bom ou não, não é uma pessoa, é um processo. É o processo de revisão por pares. O que isso significa? Que o texto de vocês vai ser lido por duas pessoas independentemente, além dos editores. Essas pessoas vão avaliar o que está apresentado naquele texto, vão julgar a qualidade daquele texto, vão pedir mudanças e vão encaminhar essas mudanças para o editor. O editor vai avaliar se as mudanças solicitadas pelos avaliadores são possíveis de ser implementadas e vai tomar uma deliberação se vai ser publicado ou se vai ser rejeitado, certo? Então, é importante conhecer isso, porque, assim, não é, a Raquel não gostou do meu texto e mandou rejeitar. Seria mais fácil se pudesse culpar uma pessoa. Na verdade, não é uma pessoa, é um grupo de pessoas que vai avaliar. Por que isso acontece? Porque nós primamos pela qualidade, pela correção do conteúdo, para que ele vire modelo, né? Para que ele sirva de referência para os próximos trabalhos, né? Então, especificamente, né, dentro do nosso fluxograma, né, existe uma primeira etapa, que é a etapa de verificação. Essa etapa é antes da feira. Então, antes da feira, nós vamos avaliar os textos e dar uma nota de verificação. Essa nota não vai ter ela é uma nota interna, mais para cômputo e organização da feira. Tá? Depois
né, da feira, porque muitas vezes as pessoas só querem se inscrever na feira, não necessariamente querem que o texto seja publicado na revista. Então, depois, né, os trabalhos vão ser encaminhados para avaliação dos pares, né, 2 pareceristas que não vão, né, ter acesso às informações de vocês, vão avaliar os trabalhos, e aí depois nós vamos notificar os autores dos pareceres e solicitar as mudanças, certo? Esse é o fluxograma. Então, checklist de verificação, tá? Nessa etapa, nós vamos verificar só antes da feira, o que nós vamos olhar? O autor respeitou o modelo, o template? Sim ou não? O autor respeitou, o artigo, né, respeitou um número de páginas? Sim ou não? O artigo tem pelo menos 2 alunos da educação básica como autores? Sim ou não? O artigo tem, no máximo, 10 alunos da educação básica como autores? Sim ou não? Apresenta textualmente desenvolvidas as partes de introdução, material, métodos, resultados, conclusão, referências? Sim ou não? Ou seja, nós vamos receber os artigos e verificar, tem ou não tem, checklist. Bem, né, eu não precisaria estar falando isso para os professores, isso parece óbvio, porque isso está lá na nossa regra, está lá dito dentro do template. Mas, né, nós temos do total da última, né, verificação que nós fizemos, dos mais de 100 trabalhos que nós tivemos submetidos, 150 e poucos, 12% não atendiam esses requisitos. Né? Quais eram os problemas? Ou não tinham o número de alunos mínimo ou máximo, ou extrapolavam o máximo, ou não colocavam as referências, ou não estavam dentro do modelo. Né? Então, esse primeiro momento, né, de verificação, a gente esperava que não precisasse ter tanto artigo já rejeitado. Então, é sinal de que a gente ainda precisa organizar esse tipo de curso. Depois disso, né, na avaliação preliminar, nós estabelecemos uma nota que tem como base, né, auxiliar a avaliação para a premiação na feira, certo? Então, esse artigo submetido, ele nos serve para auxiliar na avaliação do trabalho da feira, certo? Então, a partir de... Então, na avaliação preliminar, o artigo é lido para que a gente tire informações para atribuir nota para a feira. A nota da avaliação preliminar não interfere se o artigo vai ser publicado ou não, certo? Mas o que nós olhamos no artigo para dar nota para a feira? Uma nota que é dada para o caráter inovador da prática, diferente do que é desenvolvido de maneira corrente na sala de aula. Uma nota para o quanto aquela pesquisa contribui para o desenvolvimento do espírito crítico científico, certo? Uma nota, né, que considera a proporção de professores na equipe. Então, equipes em que o número de professores é maior do que o número de alunos, isso existe. Então, para essa situação, nós aplicamos
um peso de 0,8, e para equipes em que o número de professores é igual ou menor do que o número de alunos, nós aplicamos um peso 1. E uma nota, né, um peso para o protagonismo dos alunos no projeto. Quando o protagonismo dos alunos recai, ou o protagonismo recai nos alunos, o peso é 1. Quando o protagonismo do projeto recai sobre os professores, o peso é 0,5. Vejam que esses são critérios para que a gente tenha, né, nota, né, para computar na avaliação do projeto, e essa nota que é dada para o artigo, considerando esses critérios, é só mais uma das notas que vai ajudar, né, ou que vai compor a nota final lá no dia da feira, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos foco e escopo bem claro, né? Nosso foco é pesquisa científica desenvolvida na educação básica, em que alunos e professores e também comunidade interagem nos projetos, né? Nós priorizamos o protagonismo dos alunos no projeto, da concepção da ideia até os resultados, e que isso tenha um caráter investigativo, certo? Então, vou dizer o que não é nosso foco. Isso também é importante, mas não é foco da nossa revista. Relatório de disciplina eletiva. Tem muitas disciplinas eletivas que são muito interessantes, mas o foco é o professor dizendo o que ele fez na sua eletiva. Não é o que nós esperamos na revista Feira de Ciência e Cultura. Sequências didáticas que professores desenvolvem e os alunos são só os participantes. Isso é importante, sem dúvida, mas não é o foco da revista Feira de Ciência e Cultura. Experiências docentes bem-sucedidas. Isso é muito importante para diversos aspectos, mas não é o foco da revista Feira de Ciência e Cultura. Coaching estudantil, especialmente o que está saindo das disciplinas de projeto de vida, não é o foco da revista Feira de Ciência e Cultura. Projetos desenvolvidos só por alunos, também não, nem projetos só pelos professores, tá? Esses são por que eu estou listando esse tipo de trabalho aqui? Porque esse tipo de trabalho aqui já chegou para a Cienarte, continua chegando, certo? Eles são importantes e eu não estou em nenhuma medida desmerecendo eles. Eu só estou dizendo que a revista Feira de Ciência e Cultura tem um foco e escopo bem delimitado. Pesquisa científica desenvolvida na educação básica, que envolve alunos e professores, que dê visibilidade aos alunos, né, e que tenha caráter investigativo, certo? Então, assim, mostrar o sucesso que foi a eletiva X no colégio Y. É importante, mas isso sai do escopo da nossa revista, certo? Há maneiras de mostrar isso dentro da revista? Mas eu não posso dar um caráter, né, de disciplina eletiva. Por exemplo, apenas exemplos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Quer perguntar? No chat só tem 10 que eu não respondi, porque são perguntas bem pontuais, e o título do artigo pode diferir do título do projeto, que é a pergunta do Cleidson. Tá.
Então, o projeto é uma coisa, o artigo é outra coisa, certo? Então, assim, é bem pouco provável que se consiga fazer um título de trabalho com o título do projeto. Então, são coisas diferentes. Diga, Givanildo. Está com a mão levantada. Givanildo está falando? Eu não estou ouvindo. Também não. Depois o Givanildo resolve. Cleidson, pode falar, já que o Givanildo está com problema. Então, Raquel, voltando a essa questão do título do artigo. Por quê? Porque no percurso, claro que o título vai ter relação com o artigo, com o projeto. O título do artigo vai ter relação com o projeto, que eu estou tratando, de certa forma, do projeto no artigo. Sobre o que é que vai acontecer naquele projeto. Mas minha pergunta é a seguinte, vai que no percurso eu percebo que eu posso dar um título mais interessante para o artigo, diante da temática do projeto. Não tem problema nenhum o artigo diferir nesse sentido? Tá. Deixa eu primeiro entender o que está chamando de projeto, Cleidson. O meu projeto para Cienarte foi sobre o Cineação, que é uma proposta de cinema, arte, debate, discussão, e também nós vamos gravar um curta-metragem. O projeto foi esse. É isso que eu estou chamando de projeto. Eu não sei se o nome é adequado é chamar de projeto. Eu enviei um texto falando sobre isso, sobre essa proposta. E tem um título Cineação, Protagonismo Juvenil, Cinema e Debates. Só que eu acho que o artigo merece um título mais apropriado. Aí eu quero saber, pode colocar um título um pouco diferente? Tá, entendi. Vamos lá. Vamos começar assim. Deixa eu tentar entender. Para a feira, você fez a submissão de um resumo, certo? Isso, exatamente. Certo. Então, vamos chamar de resumo. O resumo tinha um título, certo? Perfeito. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Para a submissão agora, é crucial que o título do resumo e do artigo sejam os mesmos. E eu vou te dizer por quê. Porque a gente vai precisar buscar e fazer busca, né? Então, assim, eu preciso saber que o resumo tal, que tinha o título tal, Cine Ação, ele continua com Cine Ação, não sei o quê. Às vezes a gente muda o título e às vezes fica tão na cara que o título tem que ser mudado que os próprios pareceristas sugerem isso depois da avaliação. Então, se houver necessidade de mudança, deixem para as mudanças serem depois da submissão, para que não haja problema de a gente não identificar, porque nós vamos buscar pelo título. Principalmente porque, às vezes, os professores têm mais de uma submissão. Mas dá para adivinhar pelo nome. Mas se o professor tem dois, e aí o título de um não bate, dá uma confusão tão grande. Para poder, né, otimizar o nosso trabalho, o título do resumo precisa ser o título que vai ser submetido no artigo. Isso não quer dizer que vai ser publicado assim. Depois, no processo editorial, depois da avaliação, né, aí sim a gente pode fazer esses ajustes que são muito naturais de acontecer em alguns casos. Às vezes eles são tão necessários que os próprios pareceristas sugerem mudar o título. Certo? Ok, compreendi, Raquel. Compreendeu? Então, assim, não é por maldade, não é porque a gente quer prejudicar a avaliação, justamente para que a gente consiga ter um processo operacionalizável. Eu lembro uma vez que houve um trabalho que mudaram o título e a gente não achava mais, e o título foi uma mudança muito brusca, assim, nem dava para fazer. E às vezes, assim,
lendo o trabalho, até dá para adivinhar. Olha, não foi aquele resumo que mudou. Mas vocês estão fazendo esses ajustes considerando um trabalho, 2 no máximo, 3, né? Dentro das experiências de vocês. Nós temos um conjunto de mais de 100 para gerenciar. Não dá para fazer assim, essas associações tão óbvias, né? Dá para mudar o título? Dá, mas deixa para fazer isso depois do processo editorial, certo? Perfeito, compreendi. Obrigado, Raquel. Givanildo tinha levantado a mão Oi, de novo. deixa eu ver se agora consegui. O microfone. Raquel, tenho uma dúvida em relação à disciplina letiva que você mencionou. Veja bem, se na minha disciplina letiva teve um processo investigativo, porque eu lembro que eu submeti uma vez na disciplina letiva e vocês não pontuaram. Aí agora que eu estou me recordando, possa ter sido esse o motivo. Mas tinha uma investigação nessa letiva. Eu não posso? Assim, no caso, vai ter algum empecilho aí? Não, empecilho não há. De novo, não há empecilho nenhum, certo? Pode, inclusive, escrever para a feira como deve. O que eu estou falando aqui em termos da publicação. Porque, às vezes, já começa assim na introdução. Deixa eu passar até o slide aqui. Como é que a gente sabe disso, né? Olha, esse é o relatório. E aí eu me lembro de... Não sei se foi o teu caso, sabe, Givanildo? Mas eu vou falar de um caso que eu me lembro que foi assim. Olha, esse é o relatório das atividades que eu desenvolvi na disciplina eletiva que eu ministrei na escola tal, tá? Então, nesse sentido, ele perde o sentido. Já teve trabalhos publicados que foram desenvolvidos dentro de eletivas, sim. Só que o foco não é dizer o que eu fiz na eletiva, é mostrar o processo investigativo que, por acaso, aconteceu dentro de uma eletiva. É esse o foco que precisa ser dado, certo? Isso, minha eletiva ela foi publicada na revista, isso agora, 2019. Então, só que vocês tiraram, depois que eu percebi, se vocês não pontuaram na avaliação, né, de premiação na Senarte. Mas aí talvez não tenha sido só por isso, não. Não, aí por isso que eu achei estranho, quando eu recebi agora uma mensagem, né, que ele seria publicado na revista. Sim. Aí eu, se não estava dentro do escopo da feira, né, que eu estava imaginando que não estaria dentro do escopo. Mas teve uma investigação, os alunos produziram, fizeram experimento, produziram artefatos. Então, é nesse sentido. Se for um relatório da feira, é que não é o ideal, né? Vamos lá, como é que a gente sabe, né, o que não é foco da feira? Pela leitura do texto. Nós esperamos uma voz plural, certo? Ou seja, que a gente, lendo o artigo, consiga ver que alunos e professores participaram daquela prática investigativa. Que fique especificado, especialmente lá no material e métodos, quem fez o quê. Então, assim, os alunos foram a campo, né? O professor deu subsídios para isso, o professor... Quem fez o quê? O delineamento das etapas, né? A atribuição de papéis de cada um dos participantes da pesquisa. Como tem muita coisa para pontuar, né? No período pré-feira, nosso checklist é bem rigoroso. Estourou o número de páginas, ótimo, é um a menos para eu ler. Não seguiu o template, ótimo, um a menos para eu ler. Vejam que o fato de o artigo não estar 100%, né? Ou a nota do artigo não entrar, isso não é um impeditivo de concorrer na feira. Inclusive, nós já tivemos situações em que pessoas que foram premiadas estavam zeradas no artigo, certo? Então, isso não é uma nota a mais que nós temos. E as coisas não são excludentes. Olha, mas assim, vejam, a gente tem pouco tempo para ler todos os artigos e tirar informações deles.
se não está rigorosamente formatado lá, se não está como deve ser, ótimo, é um a menos para ler. Mas isso não impede de que ele passe por todo o percurso editorial, certo? Beleza? Ok, obrigado, Raquel. Esclarecido aqui? Sim. Então, vamos lá. Prestem atenção, principalmente a dois aspectos aqui. Mostrar que tem conhecimento dos artigos que já foram publicados na revista Feira de Ciência e Cultura, que travem alguma relação, né, que estabeleçam contato com o que vocês estão fazendo. É algo muito produtivo, né? Referenciar, citar esses artigos, os trabalhos que vocês estão submetendo. Isso demonstra o quanto vocês estão familiarizados com a prática da Cienarte, isso fortalece a avaliação, isso fortalece, né, os indicadores de avaliação. E por tudo no mundo, minha gente, por favor, deem mais atenção às referências bibliográficas. Se a gente fosse eliminar artigos que não estavam de acordo com o padrão nas referências, ia ficar menos de 50 trabalhos, porque todos tinham um problema, vou usar uma palavra, né? Displicência com as referências. Tem várias, assim, tem vários sites que ajudam a fazer a referência, né? Coloque aqui as informações que ele gera a referência automaticamente. Então, não tem desculpa de que é difícil de fazer. É que há uma cultura nossa de a referência não é importante. Mas como a gente publica, e para publicar a gente precisa desse rigor científico, nós prestamos muita atenção nisso, certo? Então, vamos dar mais atenção a esse critério. Né? A etapa seguinte, depois da feira, né, nós vamos passar para a avaliação. Então, 2 especialistas em ciência na educação básica são pessoas que já participam da avaliação da feira, ou se não participam da avaliação da feira, têm experiência na avaliação de projetos ou de pesquisa na educação básica, fazem pesquisa na educação básica, né? Eles vão ler os artigos e dar 2 notas independentemente. Depois disso, nós estabelecemos uma nota de corte. Então, todos são avaliados, mas nós não temos como publicar todos. Então, o que significa? Nós estabelecemos uma nota de corte. Tem anos que a nota de corte é alta, é 9. Tem anos que a nota de corte é baixa, é 7,5. Né? Então, a gente estabelece uma nota de corte porque a gente não tem recursos para publicar todos os trabalhos. Os mais bem avaliados são publicados. E nós temos alguns critérios, né? Um artigo por autor. Então, professores que têm 2 ou 3 artigos submetidos, eles vão ter que escolher, né? A equipe pode escolher ou de maior nota, ou se tem 2, ele pode escolher qual dos 2 é prioridade para ele, para ser publicado nessa revista. E mesmo, né, aqueles que forem enquadrados, só são publicados os que acatarem as mudanças que forem solicitadas no prazo estabelecido, certo? Então, os pareceristas vão responder um formulário que é o seguinte: eles se identificam para nós, eles colocam o título do artigo, então é importante que o título do artigo seja o mesmo lá do resumo. Eles vão avaliar, né, os aspectos formais, né? Eles vão clicar aqui no formulário, né? O número de páginas é até 5. A apresentação da equipe segue o padrão da revista, nome completo dos participantes, indicação da instituição. Gente, tem artigo que chega só com o primeiro nome do aluno,
tipo assim, Maria, né? Deve ter várias Marias na escola. Fica difícil, assim, né? A equipe tem estudante de educação básica? A afiliação institucional do coordenador é uma escola de educação básica? Porque, às vezes, né, não é escola de educação básica, é professor da universidade que submeteu. Muitas vezes é trabalho de PIBID, e não é justo que trabalho de PIBID, né, concorram com quem não é trabalho de PIBID. As referências estão corretamente citadas? Há muitos erros de ortografia e gramática, né? É inadequado, significa que nenhum dos itens é atendido. E aí, enfim, esses são os critérios. A introdução, né? O professor vai atribuir uma nota para a introdução de 1 a 10 e ele vai procurar, né? Há uma definição clara do objeto de investigação? Há uma definição clara dos objetivos a serem atingidos naquele artigo? Não são os objetivos de um projeto maior. Naquele artigo, eu me proponho, o meu objetivo nesse artigo é apresentar a experiência de desenvolver um fogão solar na escola tal, né? Ainda que o projeto maior seja alimentação saudável, né? Aqui nesse artigo, meu objetivo é esse. Informações que permitam recuperar o contexto da pesquisa, a escola, ano, local, participantes, né? Ou se foi fora da escola, qual o local que a pesquisa foi desenvolvida. Aqui vocês vão ver, né? A gente faz por Google Forms, né? Aqui são as respostas. Então, assim, o que é que os avaliadores pedem, né? Rever a redação, vejam que quase todos pedem para fazer revisão de língua portuguesa, né? E revisão de referências. Então, esses são os nossos maiores problemas, né? A falta de domínio das normas de apresentação de referências e problemas na escrita, revisão de texto, revisão de língua portuguesa. Em material e métodos, né? O método apresentado é adequado aos objetivos que são propostos? O espaço e o tempo da pesquisa são explicitados? Os participantes da pesquisa são apresentados e caracterizados? O material utilizado está descrito claramente? Os procedimentos são descritos claramente ou é inadequado? Então, assim, tem gente que coloca lá em material e métodos. Esta é uma pesquisa qualitativa de cunho historiográfico, marxista, sei lá o quê. Isso é inadequado, porque não diz nem como está sendo feita, nem onde foi feita, nem quem fez, nem que material usou, nem que procedimentos foram adotados. Tipos de comentários, né? Ó, o que falta, a duração das atividades, ó, o tempo, tá vendo? Todo mundo a queixa é que o tempo, né? Os participantes, né? Quem foram os participantes? Tem uma fotografia. Quem são essas pessoas que participaram, né? O tempo e espaço, quantas semanas, quantos meses, quantos. Então, a falta de informações que permitam caracterizar o desenvolvimento da pesquisa é uma das maiores, né, demandas apontadas pelos pareceristas. Na discussão, os resultados são apresentados detalhadamente, ou seja, não é um trabalho que está acontecendo ainda, tem que ter um resultado para ser apresentado. As figuras são apresentadas no texto com legendas autoexplicativas.
Existe articulação entre os resultados apresentados e os objetivos propostos? As figuras têm boa qualidade técnica ou é inadequado? Que tipo de mudanças nós temos? Né? Basicamente, é que as figuras têm problemas, né? Às vezes falta figura, os resultados preliminares ainda, ou seja, a pesquisa está ainda em andamento. Então, esse é o tipo de comentário que os avaliadores fazem sobre os trabalhos que recebem naquele campo, e depois nós encaminhamos esses comentários para os autores dos artigos que vão ser publicados. A conclusão, né? Os objetivos são retomados e concluídos, ou seja, se eu anunciei o objetivo, eu retomo o objetivo e demonstro se ele foi alcançado ou não? Existe alguma autoavaliação em relação ao processo de avaliação de execução da pesquisa? Assim, há uma autoavaliação, há uma prospecção de trabalhos futuros, sugestão de se deveria fazer novamente ou não, né? Ou é inadequado, né? Às vezes as conclusões não têm nenhuma relação com os objetivos propostos, né? Falta às vezes fazer essa conclusão, né? Não tem correlação entre o objetivo e a conclusão, né? Esse é um problema que é bastante comum. A conclusão não tem nada a ver com o objetivo, né? Ele está dissonante. Aqui, né, nas referências, as obras citadas no corpo do texto constam nas referências? Sim ou não? As referências estão padronizadas? Sim ou não? Né? Vejam que a maior parte dos trabalhos, né, tem obra, mas a gente tem ainda 30% dos artigos que não tem, as obras que são citadas no corpo do texto não constam nas referências. Isso é um problema que a gente precisa resolver. Né? E a maior parte das referências não estão padronizadas, certo? Então, cuidar com a padronização das referências é muito importante. Né? Tem vários sites que fazem isso. Até o próprio Google acadêmico, ele já dá mais ou menos uma citação bastante padronizada, mas ainda assim as pessoas não seguem esse modelo de padronização. Isso é um ponto que é chatinho, dá trabalho, certo? Gente, como eu disse para vocês, nem todos os artigos vão ser publicados, por vários motivos, né? Não dá para publicar porque não tem espaço para todos, não dá para publicar porque alguns artigos não estão ainda no ponto para publicação e as mudanças que precisariam ser feitas não seriam viáveis de se fazer. Então, há vários motivos, né? E aí, a gente precisa aceitar que recusar, né? A rejeição faz parte, tá? O fato de o texto não ser aceito para publicação, não ter sido selecionado, não significa que o trabalho é ruim ou que a pessoa fracassou. Né? Para cada 10 artigos que a gente submete, só um vai ser publicado na nossa vida de pesquisadores. Né? Receber, né, a carta de rejeição faz parte. É ruim, a gente se envolve, a gente gostaria que fosse publicado, mas se não for dessa vez, a gente precisa aprender com a experiência, ver o que a gente precisa melhorar para a próxima e seguir adiante, né? Não se deixar abater. Então, às vezes, uma semana a gente recebe 4, 5... Bom, falar por mim, né? Na mesma semana, a gente recebe 4, 5 retornos de artigos que nós submetemos. A maior
maior parte deles é rejeitado. Lamento, mas seu artigo não vai ser publicado. Esperamos que os pareceres ajudem a aprimorar a sua escrita, né? Ou rever suas práticas. Não é sinal de que a nossa pesquisa é ruim, ou sinal de que a nossa pesquisa falhou ou que nós falhamos. Isso faz parte, nós precisamos aprender a lidar com a rejeição. Respirar fundo, ler, avaliar, revisar e mãos à obra. Seguir para a próxima. Então, espero que tenhamos excelentes artigos, para que a nota de corte seja bem alta, para que seja bem difícil para a gente decidir depois, né, quais os artigos que entram ou não, mas também, se a nota de corte não for alta, também não é um problema, né? Vamos fazer o possível para ter os melhores trabalhos, que dentro do nosso foco e escopo, vou voltar aqui, nosso foco e escopo, pesquisa científica desenvolvida na educação básica, envolvendo alunos, professores e comunidade, demonstrando o protagonismo dos alunos no projeto e que tenha caráter investigativo. Então, minha gente, se vocês tiverem questões, perguntas em relação ao artigo, fiquem à vontade a fazer. Senão, a gente pode passar para o diário de bordo com o Lark e com Darcy Line. Acho que está tudo bem. Meninas, com vocês. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, Darcilaine. Pronto. Nós somos convidadas, a Silvane, para lá, convidada para falar um pouco do diário de bordo, né? Lá vai aí fazer uma apresentação rápida. Fomos convidadas por quê? Porque muitos dos nossos projetos aqui da Cienart, logo após a Cienart, eles são convidados a participar de feiras fora do estado, feiras nacionais, né? E um dos critérios que faz parte da nota, né, é o diário de bordo, né? Eu vou dar aqui um pequeno relato, que a primeira vez que eu participei de uma feira fora daqui do estado, quando a gente estava lá no stand apresentando, o primeiro avaliador chegou, foi até uma feira que eu participei no Mato Grosso do Sul, chegou para o aluno e disse: cadê o diário de bordo? A gente nem sabia o que era o diário de bordo. E aí foi que eu fui pesquisar. Para minha sorte, a gente tinha feito um blog para relatar tudo, né? Saí correndo para imprimir tudo que tinha no blog, porque faz parte da nota. Então, é importante, a gente já conversou até com a professora Zélia, com a professora Raquel, com a professora Vitória, incorporar o diário de bordo aqui, né, na Cienart, para que a gente, quando for para fora, apresentar fora, já tenha esse material, que muitas vezes faz até parte de 25% da nossa nota em outras feiras, certo? Então, 25% da nota é muita coisa. Às vezes o trabalho é maravilhoso, mas não levou o diário de bordo e a gente já cai na pontuação. Pode começar, Lark. Deixa eu compartilhar aqui. Peraí. Bom, boa tarde, eu sou a professora Lark. Só rapidão também, eu tive a mesma experiência que Darcy, né? A primeira filha que a gente foi fora daqui, a gente não tinha diário de bordo, não sabia como fazer, fez um caderno todo bonitinho, quando o avaliador chegou lá, deu um carão, porque não pode ser daquele jeito, né? Os meninos ficaram super baixo astral, porque estavam se achando que tinham feito tudo organizado. Não era daquele jeito, e aí com as nossas experiências, né, do que a gente viveu, sentiu na pele, para aprender o que é um diário de bordo, a gente vai trazer um pouquinho aqui para vocês. Eu sou a professora Lar, como eu já falei, trabalho lá no Dom Juvencio em Canidé, e a professora Darcilane, lá do Colégio Antônio Garcia Filho, lá de Umbaúba. Bom, mas o que é este diário de bordo que nos aterrorizou, né, quando a gente saiu daqui pela primeira vez?
É simples, é um caderno de anotações que tem tudo sobre o projeto. Né? Em outras feiras também é chamado de caderno de campo. Né? É basicamente isso, um caderno onde a gente vai anotar tudo sobre o projeto. E aí, como eu falei, né, a gente levou um caderno todo enfeitadozinho, desenhado com um monte de coisa, e chegou lá, não é, porque o diário de bordo, o caderno de campo, é um documento oficial. É aquele documento que vai provar em qualquer, por exemplo, se alguém copiar a nossa ideia e a gente tiver o caderno de campo, a gente vai provar que o trabalho foi construído por nós. Então, é um documento oficial que precisa seguir alguns padrões que a gente vai mostrar aqui para vocês, precisa ter todas as etapas do projeto, né? Tá tudo registrado certinho, em ordem cronológica, para que a gente consiga provar que aquele trabalho foi feito por nós. Então, o diário de bordo é isso, é um caderno onde vai conter todos os registros do projeto. E como o próprio nome já diz, é diário. Então, toda vez que a gente sentar para fazer alguma coisa do projeto, precisa estar registrando lá nesse caderninho. O que deve ter um diário de bordo? Primeiro, ele não deve ser um caderno em espiral onde a gente consiga destacar as folhas. O ideal é que seja um caderno em brochura, com as páginas costuradas, para que ninguém vá lá e arranque uma página e depois, quando a gente for olhar o caderno, está faltando alguma informação pelo meio. Né? Como um caderno em brochura, se arrancar, a gente vai ver que aquela página sumiu. Por isso que recomenda-se que seja um caderno com brochura, não caderno em espiral. Deve ser de capa dura, para que na capa a gente consiga colocar a logo do projeto junto com a logo da escola para estar identificando. Deve conter páginas numeradas em sequência, para que tenha essa ordem cronológica, não pule as coisas. E deve ter linhas pautadas, porque vai nos auxiliar na hora de fazer uma tabela, na hora de fazer um registro, fica muito mais fácil registrar tudo quando a gente tem as linhas. Resumindo, onde eu vou achar um caderno tão perfeitinho com todas essas características? O mais recomendado é utilizar um livro de ata, que o livro de ata já vem com capa dura, costurado, vem com as páginas numeradas e com as páginas pautadas. Ah, mas eu não tenho um livro de ata. Pode ser também aqueles cadernos, né, de uma matéria só, maiores, que também são costurados de capa dura, e aí você vai lá e numera manualmente todas as páginas. Mas as páginas precisam estar numeradas. Usar sempre caneta azul ou preta para fazer os registros, até porque é um documento, né? Então a gente precisa ter essa questão de usar sempre a caneta azul ou preta e usar uma caneta colorida quando for destacar alguma informação, para não ficar um caderno muito espalhafatoso. Né? E nunca usar lápis, porque de lápis as informações vão se apagando com o tempo. Então, precisa ser a caneta. E ter um padrão mínimo próximo de uma folha A4, que é o que a gente já falou. Ou um livro de ata ou um caderno de capa dura maiorzinho. Além disso, tem outras informações que a gente precisa saber. É não deixar espaço entre uma informação e outra. Por quê? Se eu deixo espaço, qualquer pessoa pode vir ali e alterar o que eu fiz naquele dia ou alterar a informação. Então, deixar um mínimo de espaço entre uma informação e outra. Nunca deixar nenhuma página em branco. Né? Tem algumas feiras, que aí vai depender muito da feira que a gente vai participar, que recomenda que não cole nada no caderno, seja tudo apenas escrito. Se é uma tabela, eu vou desenhar a tabela. Se é um gráfico, eu vou desenhar o gráfico. Eu vou desenhar um fluxograma. Tudo desenhado, nada colado. Que aí elas recomendam que todas as colagens que deveriam estar no livro, imagens, fotos, gráficos, que sejam impressos, seja feito uma pasta de anexos, onde vai conter todos esses documentos, imagens, os gráficos impressos, e aí no caderno fique só a parte escrita. Já tem outras feiras que não tem problema nenhum de você fazer uma colagem mínima ou outra. Não muita colagem, para não parecer um caderno de colagem, né? Um caderno ali de relato do que você está fazendo do projeto, e não um caderno de colagem. Deixa para fazer essa parte visual em uma pasta de anexo, onde você coloca todas as imagens que você quer. E não vai ter problema em feira nenhuma, né? Para garantir, faz um caderno todo escrito e faz as imagens numa pasta anexo. O que colocar no diário de bordo? Mas antes de falar o que colocar no diário de bordo, por que vocês trouxeram o diário de bordo? Qual a importância? Para que serve esse diário de bordo? O diário de bordo serve para que a gente faz um projeto, e aí são tantas as informações que a gente tem ao longo
da execução do projeto, que uma hora ou outra a nossa mente não vai ficar com todas, né? Uma hora ou outra vai falhar. E aí esse caderno serve justamente para isso, para que quando a nossa mente falhar, a gente vá lá, eita, o que é que eu fiz no início do projeto? Eu vou lá, folheio e olho, e as informações vão estar lá todas registradas. E outra coisa interessante é que o caderno, o diário de bordo, serve para que a gente tenha um documento único com todas as informações do projeto, que a gente costuma delegar funções para os meninos, né? Faça essa etapa, faça aquela, o outro vai fazendo isso, o outro vai fazendo aquilo, e aí cada um vai anotando, e aí ficam folhas separadas, acabam perdendo as folhas, perdendo as anotações. E se a gente tiver um caderno único para todo o projeto, tudo que for feito, cada passo que for feito vai estar escrito em um único lugar. E aí vai facilitar todo o processo, toda a consulta quando a gente precisar. Além de que, como é critério de avaliação em algumas feiras, ele precisa estar todo em ordem cronológica, para quando o avaliador pegar, ele conseguir entender o passo a passo do seu projeto, como você executou. Outra coisa muito importante é que as informações precisam estar descritas de forma organizada, clara, né? Não precisa ser tão bonito, tão elaborado, mas que também não seja parecendo um rascunho que eu escrevo de qualquer jeito e que às vezes depois nem a gente consegue ler, né? Que tenha pelo menos essa dedicação em escrever algo mais organizado, mais orientadozinho, bonitinho, porque ele vai nos servir muito. Se eu tenho um diário de bordo que eu escrevi todo o passo a passo do meu projeto, na hora de criar uma apresentação eu tenho todas as informações ali. Na hora de fazer o banner, eu tenho todas as informações ali. Na hora de fazer um artigo, um relatório, eu tenho toda a metodologia, todos os resultados, onde foi que eu pesquisei, né, todas as fontes de pesquisa, todas as orientações, todas as observações, está tudo ali. Então, se eu tenho um diário de bordo orientadozinho, eu consigo depois fazer todos os meus, digamos, o nosso passo a passo de escrever o projeto para uma feira. Eu consigo fazer o resumo, eu consigo fazer o relatório, o pôster, preparar a apresentação a partir do nosso diário de bordo. E aí, o que é que a gente coloca neste abençoado desse diário de bordo? Na primeira página, a gente vai colocar a informação do projeto, o nome dos integrantes da equipe, o nome dos orientadores e co-orientadores, se tiver, o nome do projeto, o nome da escola e a data do início da pesquisa. Para isso, a gente cria como se fosse um termo de abertura de livro de ata mesmo. Né? A gente trouxe aqui um exemplo de como mais ou menos seria. Seria o termo de abertura do diário de bordo, que vai mais ou menos nos moldes do termo de abertura de um livro de ata. Hoje, né, aos 14 dias do mês de outubro do ano de 2021, lavra-se o presente termo de abertura deste diário de bordo. Este documento contém X páginas, e aí vocês vão dizer quantas páginas tem. Né? No caso do livro de ata, esse tinha 100, né, 100 páginas, devidamente numeradas, que servirá para a escrituração de todos os registros e da construção do projeto tal, aí eu coloco lá o nome do meu projeto, sob a responsabilidade dos estudantes. Se tiver 10 estudantes, eu coloco o nome dos 10 lá. Se tiver só 2 ou 3, coloco o nome dos estudantes, coloco a escola depois e coloco aí sendo este documento de número 1, porque às vezes a gente tem um projeto que vai ter a fase 2, vai desenvolver no outro ano, então vai que o livro acaba, então a gente sempre coloca do número 1 e depois o nome do orientador. A cidade, a data, né, que está ali fazendo a abertura do diário de bordo, e depois cada aluno assina junto com o professor e o orientador e o co-orientador. Então, para começar o diário de bordo, é isso, né, Darcy? E aí agora, Darcy prossegue. Bom, a gente ficou muito assustada mesmo quando cobraram da gente o diário de bordo, né? Então, enfim, né, como o Lark já disse, o diário de bordo tem que ser, não precisa ser perfeito, mas tem que ser feito com um pouco de capricho, porque lembrando que alguém vai ler e alguém vai avaliar esse diário de bordo. Então, você sempre tem que pensar, a pessoa que vai ler, o avaliador que vai pegar esse diário de bordo, vai entender o que tem aqui. Então, na minha escola, a gente sempre faz, depois disso, a gente começou a criar o hábito de fazer o diário de bordo, e eu sempre atribuo essa função aos alunos. Eu fico responsável por fazer o artigo, juntamente com eles, eu sempre estou mostrando a eles como é que se produz um artigo, mas o diário de bordo é função dos alunos. Toda vez que eles escrevem, eles pedem para que eu corrija, que eu faça as devidas correções. Professora, vai ter uma reunião, onde que a gente vai escrever? Eles colocam, eu digo, ok. A gente sempre dá essa atribuição para os alunos. Eu sempre compro uma pastinha para que eles coloquem o diário de bordo, para que não suje, que às vezes leva para uma visita de campo, cai no chão, a gente coloca numa pastinha, né, para evitar que, com o tempo, né, já que muitas vezes o projeto dura alguns meses,
não vá deteriorando tanto o caderno, né, o diário de bordo, né? Pode passar aí. Então, o diário de bordo, como o Larte disse, tem que ser cronológico, né? Com todo o planejamento, todas as etapas têm que estar lá no diário de bordo, né? É interessante que você coloque também um contato que pode lhe ajudar, porque às vezes a gente anota no celular, depois nem lembra quem é aquela pessoa, e já aconteceu comigo de eu pegar o nome de uma pessoa que eu ia fazer visita de campo, inclusive foi na fábrica da Maratá, e depois eu não lembrava nem o nome da pessoa. Então, estando no diário de bordo, está salvo lá, eu vou lá no diário de bordo e procuro o contato dessa pessoa, certo? Local para o qual deseja ir. Então, é interessante que você faça lá os locais, as visitas de campo, né? Vocês façam aí uma trilhazinha de locais que vocês pretendem visitar durante o projeto, né? Registro das reuniões sempre, registre todas as reuniões, certo? Como se fosse realmente um livro ata. Começou a reunião, já pede um aluno para ir escrevendo o que as decisões, o que foi tomado nessa reunião, as conversas que surgiram, pede sempre para o aluno. É importante que isso fique para que o aluno faça, né? Até para que ele se sinta importante, né? Sabendo que é um documento oficial e eles tomam isso como uma responsabilidade muito grande, né? A metodologia, roteiros de experimentos, coloca também lá. Nesse momento, as feiras que eu participei, poderia utilizar fotos, né? Então, eu colocava fotos, principalmente nessa parte de metodologia, certo? Então, quando eles faziam experimentos, eu tirava foto, o resultado eu tirava foto, né? Até para provar que foram eles que fizeram, né? Os resultados do experimento, a gente tira foto, colava lá, né? Agora, já desenhos, fluxogramas, tabelas, gráficos, a gente sempre pede para que eles façam à mão, evite usar o computador. O que é que os meus alunos fazem? Eles acham mais fácil fazer primeiro no computador e depois transcrever, eles veem o resultado lá, geralmente a gente usa gráfico de pizza, e eles repassam para o caderno, e pintam, usam aquelas cores, lápis de cor para pintar, mas sempre tabela, gráfico, fluxograma, isso eles fazem à mão, certo? Pode passar lá. Então, existem 2 tipos de registro. Tem o registro, que é da autoria dos alunos, né? Com o professor, né? Então, esse registro é bem simples, eu geralmente começo com o nome da cidade, né? Coloco o nome da cidade, o nome da escola e a data, né? E o que é que está acontecendo naquele momento, se é uma reunião, se é um momento de experiência, se é um momento de visita de campo, né? E coloco, sempre peço para o aluno, vá anotando, e o aluno sempre escreve de qualquer jeito no final, ou da reunião, ou da visita de campo, ele sempre passa da caneta, pede para que eu faça a correção, eu peço para que todo mundo que estava ali presente assine, e a gente encerra aquele momento ali, né? Então, esse é um registro que foi feito pelo aluno e pelo professor. Então, a gente começa assim. Mas existe um outro registro que não é feito pelo aluno. Por exemplo, eles estavam fazendo uma pesquisa bibliográfica e acharam algo que é importante para a pesquisa e que está lá na internet. E aí, eu aprendi em uma das feiras que pode ser utilizado, né, você imprimir aquela página que está ali, né, pode ser 1, 2, 3, e não colar, mas aí você cola um envelope e coloca ali esses impressos, né, dessa pesquisa que você fez na internet. Então, pega aquela página, imprime, aí cola um envelope, do lado do envelope você coloca, justifica o que é que tem dentro do envelope, pesquisa feita na reunião, na pesquisa bibliográfica e tal, e os resultados estão aí aqui ao lado, aí no envelope 1, e a gente assim fez, porque achou mais prático, porque evita que perca, né? Ou às vezes está no computador, às vezes são vários alunos, aí quem foi que fez a pesquisa, não sei, então a gente imprime, coloca dentro do envelope, então a feira que eu participei dava essa possibilidade. Tem outras feiras, isso é interessante olhar no edital das feiras, que não permite isso, né? Que você tem que escrever a fonte, né? Eu acho muito mais prático quando você imprime e coloca dentro do envelope, toda vez que você consultar, está ali, né? Pode passar lá. Eu coloquei aqui um pequeno vídeo do diário de bordo do projeto Casa de Farinha, né? Que eu pedi a minhas alunas para filmarem, né? Aí a abertura do diário de bordo, foram eles que fizeram, está com eles, até porque eles estão em fase de patente, né? Aí o diário de bordo está auxiliando muito eles agora que eles estão tentando patentear o projeto.
né? Toda vez que eles esquecem uma data, eles vão no diário de bordo. O diário de bordo é deles, né? Eu fiz as correções e eles estão utilizando o tempo todo, como o Lark já disse, é um documento oficial, né? Então, eles estão o tempo todo, houveram várias aulas, por isso estão aí, 7ª aula, 6ª aula, sempre que eles tinham dúvidas, a gente se juntava, eu, professor de História, para poder dar aulas para eles, né? Essas folhas que estão em branco é porque, possivelmente, essa imagem aí já deve ter tido algum tempo, desenhar alguma tabela, algo nesse sentido. Então, é um diário de bordo simples, certo? Eles adoram fazer, parece que é uma responsabilidade muito grande, eles gostam de fazer, então geralmente eles fazem a lápis, pede para que a gente faça a correção, depois eles mesmos passam a limpo, fazem as colagens, né? Como o Lark disse, se atentar para ver se a feira vai encrencar com as colagens. Nessa feira que eu participei não encrencou, então não tinha problema nenhum de colocar. Então, o envelope que a gente coloca, o que é que tem dentro, as pesquisas bibliográficas, né? Aí foi o momento de férias, eles registraram que tiveram uma pausa no projeto por conta das férias. Tudo isso foi registrado no diário de bordo, né? Inclusive as férias, essa pausa que eles tiveram, certo? Então, por que a gente foi convidado pela professora Zélia, pela professora Raquel, pela equipe CNA? Não se assuste, porque ainda não vai ser cobrado de vocês o diário de bordo, né? Vai ser cobrado artigo ou, né, o diário de bordo. É assim que eu acho que tem lá no edital da CNA. Mas é porque eu e lá, que a gente pediu muito para a professora Zélia já começar a trabalhar aqui na CNA com o diário de bordo, porque é exigido muito da gente em outras feiras, né? E muitas vezes o projeto é magnífico, quando chega fora não tem o diário de bordo e perde muitos pontos por conta disso. Então, o diário de bordo, a gente pretende, né, como está lá no pé de professora Raquel, fazer que seja uma cultura aqui também, já que nas feiras, né, já estão exigindo isso. E como é um diário, não é um documento que a gente vai se inscrever numa feira e vai dizer, eita, é um artigo, eu vou lá construir. É algo que precisa ser construído durante o processo. E se a gente não criar esse hábito, por exemplo, quando a gente chegar numa febraço da vida, como é que a gente vai voltar do zero? 6 meses de projeto atrás. A nossa mente é falha, não vai lembrar, né? Então, a gente precisa começar a implantar essa cultura do diário de bordo. Eu até brinco que eu disse que até as eletivas precisavam do diário de bordo, né? Porque a gente, além disso, ensina o aluno a escrever, que o aluno tem pouca prática de escrita e essa deficiência na escrita. E aí, com o diário de bordo, ele tem que escrever, relatar tudo que ele viveu naquele dia. E aí a gente começa também a exercitar a escrita do aluno, que às vezes é outro problema também, né? Então, não dá para fazer o diário de bordo de uma hora para outra, é impossível, né? É algo que é cobrado, né? E que é importante que agora, que os projetos de Sergipe estão tomando proporções nacionais, que a gente já cria essa cultura aqui, para que quando a gente vai lá para fora com os nossos projetos, a gente já tenha o diário de bordo. Então, possivelmente, a gente está mostrando para vocês o que é um diário de bordo. Passe mais um slide aí. Pode passar, pode finalizar. Pronto. Então, a gente está finalizando aqui, mas se vocês tiverem dúvidas, se próximo ano vocês forem desenvolver um projeto, já querem criar a cultura do diário de bordo, eu e a professora Lark estamos aqui, a gente vai colocar aqui o e-mail da gente, para que vocês, se quiserem entrar em contato com a gente, para poder tirar dúvida, pode isso, pode aquilo, né? Porque a gente já participou de algumas feiras, a gente já sabe mais ou menos o que é que essa feira vai pedir do diário de bordo, né? Então, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai esclarecer para vocês a importância do diário de bordo, principalmente para as feiras nacionais, e criar essa cultura aqui, já que os nossos projetos são tão lindos, né? Está crescendo de uma maneira tão grande, né? Já temos um nome lá fora. Então, é importante que a gente comece também a fazer o diário de bordo. E a gente encerra por aqui. Obrigada pela atenção de todos. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Acho que ainda tem um tempo, né, Lucas? Temos um tempinho para dúvidas. Eu amei o diário. Estava aqui lembrando da minha época de iniciação científica. Cauã está perguntando aqui, ó, no diário de bordo, escrevemos em qual tempo, no presente, porque é algo que vai registrar naquele dia, Cauã. Então, fez uma reunião, na reunião tal, aconteceu. Então, eu faço sempre no presente. Porque teoricamente é para você registrar em tempo real, né? Você vai fazendo e vai registrando. Então. E em segunda pessoa do plural, né? Segunda não, primeira, né? Primeira, isso, primeira. Isso. Nós. Isso. Sempre nós.
Verdade. Então, vejam que são dois focos diferentes. Eu acho que isso tem que ficar claro, e eles não são excludentes, né? Como o Darcy falou, ele ajuda bastante depois na hora de elaborar artigo, banner, o que for, né? Então, assim, o diário de bordo, ele é um documento do projeto, da equipe, e ele não necessariamente é escrito para ser compartilhado, ele é para ser comprovado, como elas ressaltaram, ele é um documento. A partir dele, eu posso escolher o que eu quero compartilhar, porque, por exemplo, como o Darcy estava falando, se é algo que tem a potencialidade de uma patente, então eu não vou querer que isso fique rolando por aí. Eu tenho para fins de equipe, para se alguém quiser saber se aconteceu ou não, eu tenho como provar. Então, ele não vai ser o requisito para inscrição, por exemplo, na feira. E é nesse sentido que nós, né, trabalhamos também o artigo. No artigo, eu vou escolher o que do meu projeto. Nesse momento, é importante que seja compartilhado ou não, porque há toda uma questão de gestão estratégica das informações. Eu não vou queimar aquilo que eu ainda vou usar na frente. O diário de bordo é só para comprovar, né? É um documento comprovatório. Na hora da avaliação, o avaliador vai lá e pede para ver. Sim. E todos os avaliadores que eu passei, que pediram diário de bordo, eles folhearam, eles leram, eles tiveram essa atenção com o diário de bordo. Era a primeira coisa que eles pediam: cadê o diário de bordo ali na nossa bancada? Então, eu entregava, mas a primeira vez eu não sabia nem o que era. Aí eu encontrei alguém, saí correndo para poder imprimir o que tinha ali. Mesmo assim, a gente zerou, porque a gente não tinha o diário de bordo, né? Mas, enfim, valeu a experiência, porque aí eu fui atrás para saber o que era o diário de bordo, lá. E as minhas experiências são muito parecidas com a de lá, que as nossas dúvidas sempre são iguais. Então, foi frustrante o que é o diário de bordo. Eu não sabia. Acontece, meninas. A gente também dá carão. Por exemplo, eu tive uma vez, a primeira experiência com o comitê de ética foi quando eu tive tá tudo certo, para publicar só está faltando parecer. Assim, que parecer! A gente toma carão no susto e vai aprendendo. Tem uma lista de gente para perguntar aqui, como Givanildo. Eu de novo aqui. Darcy, parabéns, Lark. Ótimo, gostei demais desse diário de bordo. Mas veja, nesse período de pandemia, a gente registrou muitas informações em grupo de WhatsApp. A gente criou um grupo, né? Eu, Cândida, que a gente tem uns projetos na FAPTEC, e também eu envio mensagem no privado dos alunos, fazendo essa troca, reuniões. Eu posso fazer um diário retroativo? Então, eu acho difícil, porque é muita informação, mas como se trata de uma pandemia, tudo está sendo diferente, né? Pode sim. Inclusive, Raquel, não me corrija se eu estiver errada, esse ano não vai ser uma exigência do Cienap, né? A gente só está apresentando para o pessoal, não é isso, Raquel? Né? Outra coisa, Givanildo, eu usei desse aparato, não é o recomendado, não é o ideal, que ideal é que seja um documento físico, mas o que a gente fez nesse momento de pandemia? A gente criou um diário de bordo compartilhado, online, no Drive, né? Que aí você não precisa mandar mensagem de WhatsApp, você vai registrar as reuniões em tempo real do mesmo jeito. E aí fica a cargo de um aluno transcrever para o material físico, porque é um documento compartilhado, todo mundo tem acesso, então, cada momento, cada encontro, você vai lá, escreve como se estivesse escrevendo no diário de bordo e alguém depois passa para o caderno físico, que eu acho que é o mais adequado, porque em grupos de WhatsApp, o WhatsApp pode dar uma pane, as informações se perdem, depois você não lembra para quem mandou, e aí fica nesse bug todo. Então, a gente criou, inclusive depois eu posso até compartilhar com o Lucas, e o Lucas manda um modelo. Mas pode sim, Givanildo. Você pode utilizar a pandemia do Drive já compartilhado. Deixa eu só fazer um ajuste. Diário de bordo é uma forma
de registro, certo? Existem outras maneiras, né? Talvez, assim, pela demanda da realidade da escola, ainda se use diário de bordo, porque nem sempre eu vou ter conexão na internet, nem todo mundo tem acesso, mas existem outras maneiras de se fazer esse registro. O mais importante aqui é a organização dos registros para eles não se perderem. Então, existem alguns... tem alguns sites de gerenciamento de pesquisa. Eles são em inglês, então nem todo mundo tem acesso, mas tem, por exemplo, nós da academia, em vez de diário de bordo, a gente tem que ter um repositório para isso. Eu uso o Open Science. Ele é um lugar onde eu vou registrar tudo e não necessariamente nesse formato físico. Todo registro é online. O mais importante é ter, como as meninas ressaltaram, a cultura do registro. Porque, assim, eu vou dizer assim, não, essa coisa de diário de bordo é muito chata, tem que numerar páginas e tal. Eu gosto de coisa mais, assim, quero usar as novas tecnologias. Beleza, vai ter suas limitações, não vai poder, vai zerar na Febrasp, vai zerar em alguns outros aspectos, ok. Mas eu posso ter a minha cultura de registro como uma ferramenta, com outras ferramentas, né? Inclusive usando outros meios de registro que já priorizem virtual. Mas, considerando a realidade da escola, que nem sempre vai ter conexão, e assim, o que eu acho mais de positivo no formato diário de bordo, como elas apresentaram, é que ele gera um compromisso dos estudantes, que eu imagino que vocês também tenham esse problema. Nós temos na graduação um aluno que entra no projeto e some, né? E ao fazer, né, o documento, assinar na entrada e assinar na saída, a gente gera um certo comprometimento. Eu botei meu nome, minha assinatura ali. Então assim, por exemplo, nós na graduação temos muita rotatividade de bolsistas. Imagino que vocês também tenham isso no projeto. Então, no diário de bordo, eu vou dizer, o aluno tal desistiu, né? E eu vou escrever por que ele desistiu. Então, de alguma maneira, isso vai gerando um certo compromisso maior nele, nesse formato físico. Mas, claro, nesse tempo de pandemia, as coisas estão meio, né, tudo nebulosas. Deixa eu ver, tinha mais gente que ia perguntar? Tinha, alguém mais levantou a mão. Fiquem à vontade, estamos aqui no compartilhamento de experiências. Se alguém tem alguma outra experiência, José Wilson, pode perguntar. Então, é que Darcilane, você falou que foi uma surpresa, professora, porque o evento não deixou claro quais seriam as regras, porque eu fiquei curioso agora com relação à Cienart, se seria necessário os dois, mas já vi que não, né? Um ou outro. Só que você, professora, colega, você falou que foi surpreendido, ou seja, o evento não deixou claro, então se não deixou claro, você não poderia ser cobrado uma coisa que não estava num regulamento, assim dizendo. Pronto. José Wilson, na verdade, eles deixaram claro. Eu é que não sabia o que era o diário de bordo. Como eu tinha um registro no blog, eu achei que o blog que valia, mas só valia se fosse físico. Entendeu? Quando eles me pediam o diário de bordo físico, eu não tinha. Eu nem sabia do que se tratava. Eu dizia, mas eu tenho um blog tudo registrado. Mas não, tem que ser o diário de bordo. Aí eu disse, mas não é o registro. Aí eu tentava argumentar, né, para ver se valeu. Não, professor, tem que ser físico, tem que ser manuscrito, não pode ser nada online. Eu ainda saí lá na universidade, correndo, que foi na universidade, e eu saí correndo para imprimir. Mesmo assim, não ficou valendo, porque na impressão, obviamente, não sai manuscrito, né? E aí, só para dizer que tinha lá o registro, mas não fica valendo. Então, foi uma falta de atenção minha, porque eu achei diário de bordo, poderia ser qualquer diário, poderia ser online, poderia ser físico, entendeu? Então, eu não sabia o que era o diário de bordo exigido nessas feiras. Então, foi importante que eu participasse, porque
eles exigem o físico, o caderno. Mais uma observação, agora para a professora Raquel. Professora, assim, me soa um pouco sádico esse negócio de ter que ser manuscrito, porque a gente está num processo de revolução inevitável da tecnologia. Todos os nossos alunos, pelo menos eu observo assim, os mais dados, que estão mais próximos, muito conectados, até mais que nós, às vezes. E eu, no meu segundo mestrado, eu fiz um diário de bordo com os meus alunos e a gente fez totalmente digital, totalmente. E assim, aí vem algumas feiras, né, que eu não conheço, não fui, nunca fui para a Febrace, enfim. E aí eles vêm com, me parece sádico isso. Ah, tem que ser manuscrito, parece sádico. Parece retrógrado quando a gente está num processo. Veja só, há 3 anos atrás, a gente, para estar nesses encontros, a gente ia para a UFES, tinha uma ajuda de custos, né? O professor que não estava em Aracaju, eu fui vários. Agora não, agora a gente está no conforto do nosso lado, do nosso escritório, e acompanhando a discussão. Então, o que é isso? Isso é processo evolutivo, a gente usar a tecnologia, enfim, mas é só uma observação com relação ao que me parece ser sádico, exigir que seja manuscrito à mão. Vixe, para mim ia ser um problema, porque eu uso muito pouco esse negócio de mão, só para assinar mesmo. Deixa eu só dizer uma coisa, Wilson. Eu não sou... Eu valorizo quem gosta de fazer journal bullets, que é aquele... a volta ao manuscrito, então há quem goste disso, mas eu não trocaria na Cienarte o artigo por um diário de bordo manuscrito. Isso é uma alternativa certo? Eu entendo... Que bom ouvir, professora, que bom ouvir isso. Não, essa é a minha posição. Se alguém quiser, né, ter diário de bordo em vez de fazer o artigo, isso é uma alternativa pela argumentação que Darcy e Lark apresentaram. As outras feiras já pedem, certo? Por exemplo, eu entendo a preocupação deles e a padronização deles para fazer isso, certo? Eu acho que a gente tem que entender também. É a condição mais justa para que todas as escolas possam concorrer, aquelas com mais acesso à tecnologia, que têm menos acesso à tecnologia, certo? Mas, ainda assim, imaginem, quem vai fazer... Eu vou transpor meus gráficos todos para o manuscrito. Eu acho como um exercício algo muito interessante, que se aprenda, certo? Mas se for fazer um gráfico de regressão, que é um pouquinho mais detalhado, com pontos e tal, vai demandar um tempo muito maior que eu talvez preferia que meus alunos aprendessem a usar, por exemplo, programação, aprendessem R de uma vez para fazer os gráficos todos no R. São escolhas e são exigências, né, de feiras. Não sei se sádico, eu também acho um pouco saudável a organização manuscrita, né? Isso cria um pouco de demanda de organização de informação. Existem vantagens nisso também. Não sei se sadismo. Eu acho que é uma maneira de permitir que todas as escolas tenham igualdade de condições na concorrência. Nem todas as escolas, e vocês bem sabem disso nesse momento de pandemia, nem todas as escolas estão tendo as mesmas condições de usar as mesmas ferramentas tecnológicas, né? Mas, assim, vou falar aqui, vou me antecipar, né? Nós não vamos substituir na Cienarte o diário de bordo, não vai entrar no lugar do artigo, porque a nossa ideia é popularização da ciência. Popularização é escrever para o público. O artigo, nesse sentido, é o produto de popularização. O diário de bordo é a documentação da equipe, certo? É a certificação da equipe de que aquele projeto foi executado. E assim, a gente tem essas informações de antes da pandemia, né? As primeiras feiras que a gente participou em 2020 era
projetos que foram desenvolvidos antes da pandemia. Então, era tudo no modo ainda meio que retrógrado, digamos assim. Talvez agora, depois de 2 anos de pandemia, aí sejam outros 500, as feiras se adequem a esse novo momento e aí tragam outras opções, né? Mas eu ainda concordo com a Raquel, eu gosto dessa transcrição, esse exercício do aluno escrever. A gente está muito na era só digital, e aí vamos ali naquele momento. Eu acho que é até mais rápido ali, porque nem todo mundo vai ter um tablet e um computador disponível na hora da experimentação, na hora da reunião. Então, o papel é o nosso salvador no momento. A intenção da gente é mostrar para vocês a importância desse registro, seja ele online, que eu acredito também que depois da pandemia vai ter essa adequação, né? Inclusive a Febras, que é a maior feira, eu acredito que ela também vai ter outras possibilidades para o diário de bordo. Eu acredito, não estou dizendo que vai ser, viu? Mas eu acredito que vai ter essa evolução, sim, mas que se crie esse hábito de registrar, seja online, seja no caderno, seja como for. Eu também gosto do caderno, não vou mentir. Eu no começo fiquei muito assustada, que eu disse, meu Deus, copiar tanta coisa. Mas depois, no desenvolvimento do projeto, você vê que nem é tanta coisa assim. Porque se toda vez que você se reúne, você registra, no final... Escreve um pouquinho. Já tem muita coisa escrita, né? Muito registro, muita informação ali. E está sendo eficiente agora, porque é um processo muito burocrático dos alunos, não sou eu que estou à frente da patente, são os alunos agora, e está servindo muito para eles. É como se toda vez que eles precisarem de informações, eles vão lá. Uma coisa ou outra que eles ainda me procuram, né, já estão na universidade, me procuram para poder tirar dúvida, mas está tudo lá. Então, eu acho importante a cultura de se registrar, esse dia a dia, seja lá como for. Pode replicar, Wilson. Desculpa lá, pode falar. Raquel, tem uma pergunta aqui, ó, de Isabel. Qual a conexão que existe entre o artigo e o banner? Qual a conexão que existe entre o artigo e o banner? Vamos lá. A gente espera que o banner seja uma forma de suporte gráfico para uma exposição oral de um trabalho desenvolvido. E o artigo seja a sistematização por escrito do mesmo trabalho desenvolvido. São diferentes suportes para divulgação de resultados de uma pesquisa. Então, assim, o banner, ele precisa... e aí também no modelo virtual, a gente também está fazendo algumas concessões. Para que servia o banner para a gente no tempo de presencial? Não vamos chamar de retrógrado. Adorava aquela bagunça. Era quente, mas... Maravilhoso. Agora que a gente está... Saudade do calor humano. No conforto do lar, a gente se dá conta de como era feliz e não sabia. O banner, né, é uma exposição, é uma organização gráfica de informações para que a gente tenha como suporte, né, durante uma explicação, uma discussão oral. Então, tá lá no banner, a gente coloca as informações que a gente precisa para, por exemplo, dar suporte a uma exposição oral. A gente priorizava imagens, gráficos, informação quantificada da metodologia, referências, né? O artigo vai linearizar toda a discussão e também vai fazer uso desses suportes gráficos. Então, conexão total, mas suportes diferentes. Mas alguém tem alguma coisa a perguntar? Eu adoro o Padlet também, é maravilhoso. É vida aquilo. É verdade. Eu uso para entrega das atividades. Ademir, quer perguntar? Pode perguntar, Ademir. Não é bem uma pergunta, é só um complemento. À vontade. Referido às questões do uso da tecnologia, eu concordo plenamente que estamos vivendo essa realidade e, lógico, que se puder, seria interessante usar o diário de bordo também dentro dessa situação.
Porém, a gente percebe que tem pesquisa, no caso da qual a gente está fazendo uma agora, que necessita ir a povoados que não tem sinal de internet, então o diário de bordo manual aí é necessário. Lógico, pode-se depois colocá-lo no mundo digitalizado, né, tecnológico. É só essa questão, mas tem momentos que a pesquisa em si vai exigir da gente o manual. Aí o celular só vai servir para tirar fotos ou gravar alguma coisa, mas o sinal da internet não chega, dependendo de onde você esteja desenvolvendo a pesquisa. Exatamente. Nesse sentido, né, o analógico ainda mostra o seu valor. Alguém mais quer falar? O estilo da caneta, quem está perguntando. Não, Cauã está colocando aqui o estilo de caneta ou de letra influencia no diário de bordo, por exemplo, canetas em gel, hidrográfico. Você pode utilizar esse tipo de caneta, Cauã, para fazer um título, certo? Para dar ênfase em alguma coisa que seja importante, para tabelas, gráficos, você pode utilizar. Mas na hora de escrever mesmo, relatar algo que seja maior, né, que tenha muitos detalhes, é interessante que seja caneta ou azul ou preta, certo? Eu acho que é uma exigência de quase todas as feiras, que seja caneta azul ou preta, mas não quer dizer que não possa utilizar. Pode sim utilizar esse tipo de caneta, você pode usar à vontade para dar destaque, mas não pode escrever. Até porque escrever um texto grande com a caneta em gel, de álcool, essas bonitinhas agora que a gente usa para fazer as letrinhas, pode borrar, né? Ela aparece do outro lado no verso, você não pode deixar o verso sem escrever, você tem que escrever no verso também. E essas canetas que agora usa para estar fazendo essas letrinhas bonitinhas, que os adolescentes gostam, elas passam para o outro lado da também, né? A gente também. Eu queria aprender. Caneta eu tenho um monte, mas não sei escrever não, bonitinho. Não tenho paciência não. Vamos mudar a ordem. Caneta preta ou azul, considerem a possibilidade de digitalização depois desses cadernos de bordo. E para digitalização e para uso de software OCR, a caneta preta é melhor do que a caneta azul. Então, gente, mais questões, perguntas, comentários, compartilhamentos. Então, assim, só para resumir a situação. Diário de bordo é um documento da equipe, nem da equipe, né? Do projeto. Né? É o registro é a prova de que o projeto foi devidamente executado, né? O artigo é a socialização de resultados de um projeto. Nem tudo que acontece a gente conta, certo? Então, os diários de bordo, especialmente no movimento de ciência aberta, que é um movimento forte hoje na ciência, eles têm o seu valor. No artigo, né, é como uma visita. Né? Quando alguém vai na nossa casa, a gente mostra a casa arrumada, né? Pega a melhor louça, prepara o melhor. Mas no dia a dia não é sempre assim, né? Essas coisas estão meio bagunçadas. Às vezes não, eu diria 90% do tempo as coisas estão bagunçadas. E o diário de bordo, enquanto registro de práticas, também, né, um equivalente dele é o caderno de laboratório. Então, para chegar a um certo, né, especialmente para quem é da área experimental, né, houve 399 errados, né, que deram errados. Aqui, quando a gente vai compartilhar o resultado, a gente só conta aquele que dá certo. Então, a gente cria uma ilusão de que a ciência é perfeita, que a ciência sempre dá certo. Então, a cultura do diário de bordo ou do registro do caderno de laboratório, como vocês queiram chamar, é uma cultura que mostra aquilo que deu errado. Né? E, às vezes, aquilo que deu errado, nem sempre a gente compartilha, aliás, quase nunca. Mas o que deu errado, às vezes, pode poupar tempo para o outro não tentar, né, fazer. Então, é uma cultura interessante e ela tem assim um valor nesse momento em que nós estamos
dentro da ciência, né, questionando as práticas, né? Por que só reportamos aquilo que é positivo? Por que nós não contamos aquilo que deu errado? Por que nós não abrimos a nossa cozinha no dia que faz feijão, não no dia que está, né, no dia do banquete, só quando está tudo pronto e faxinado, né? Abrir os dados é importante, porque isso dá mais transparência ao processo e mostra o quanto somos falseáveis também. Ok? Bom, gente, se não temos mais perguntas, comentários, dúvidas, vocês têm nossos contatos, vocês podem escrever para a Cienart, que elas direcionam, né? O contato chega até nós, vocês podem escrever pessoalmente para nós também, como vocês preferirem, né? De novo, as dúvidas mesmo, elas não vão aparecer agora, elas vão aparecer no dia a dia, na prática, na hora de colocar a mão na massa. Não se preocupem que nós também temos dúvidas, nós também temos nossas inseguranças, mas não é a dúvida e a insegurança que faz com que a gente desista. Eu agradeço muito a atenção de todos, né? Casa cheia, como diz o Lucas, né? Bastante gente aqui. E a pesquisa é um processo de construção. Vejam que até pouco tempo atrás, a diário de bordo fazia parte. Assim, nós temos, né, dentro da equipe, nós desenvolvemos nossas pesquisas individuais nos nossos grupos e temos nossas próprias práticas de registro. Nunca ia passar pela nossa cabeça de que isso fosse importante também. Então, isso foi uma demanda que chegou a partir de experiências, e nós estamos sempre abertos a essas socializações de experiências. Então, nos próximos, né, se alguém quiser compartilhar a sua prática de registro, né, fiquem à vontade para nos escrever, nós somos sempre abertos a conhecer novas técnicas, métodos, e assim por diante. Lucas, passa o cerimonial. Gabriel, acho que está aqui também, vai fazer print da tela. Gabriel é meu filho, tá? Olha, professora Zélia. Zélia não deixa, a amada superiora não deixa de corujar. Eu queria aprender também, né? Estava assistindo aqui, pô. Boa tarde, gente. Pronto. Mais alguém vai abrir? Pessoas, abram a câmera, a gente tem uma fotinho bem bonitinha. Eu coloquei até a máscara da Cienart para fora. Olha! Vamos lá, então. Gabriel, você faz aí, eu faço de cá, certo? Em 3, 2, 1... Foi. Sigam a Cienart, curtam a foto, compartilhem e vamos em frente. Beleza? Até a entrega dos artigos, minha gente. Tchau. Tchauzinho.